Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para comentar o que vocês falaram a respeito dos meus vídeos nessa última semana. Mas antes de entrarmos nos comentários, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Compartilhe, dê like e, ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E, acima de tudo, compartilhe, principalmente se você compreende a importância deste canal, que é, sobretudo e em primeiro lugar, convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público, porque é importante que o professor esteja no debate, porque isso também é muito importante para a valorização do magistério, que o professor tenha uma voz ativa que fale em nome do magistério e da sua valorização. Como também é importante a valorização social do professor, que vai com certeza do salário até a sua formação. O professor não pode sair da faculdade, da universidade e se desviar da produção do conhecimento, das pesquisas, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, quiçá de um pós-doutorado e no exterior. Isso ajuda a valorizar socialmente o professor, que principalmente esse professor que vai da creche até o ensino médio, porque o professor da PUC, das grandes universidades públicas, estão mais presentes. Mas esse professor não representa toda a classe dos professores, porque é importante também que o professor que está da creche até o final do ensino médio, que ele esteja no debate, porque é importante a valorização da educação de base. Porque no Brasil a educação de base, essa educação que está na base, que vai da creche até o final do ensino médio, não está incluída no projeto ou nos projetos de crescimento e de desenvolvimento do país. O último governo que fez uma educação um pouco mais inclusiva, que foi o governo PT, fez muitos esforços para que os mais carentes fossem para as universidades. Só que a educação de base, a educação da base, ficou um tanto relegada a segundo plano. A educação de base não foi incluída naquele projeto de crescimento e de desenvolvimento, muito embora tenha sido bom também os mais carentes irem mais para as universidades. Mas a educação de base e a valorização social do magistério, que representa essa grande multidão que passa pela escola pública, não foi devidamente valorizado. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, aquele pensamento de rede social. E hoje nós vimos na CPI um verdadeiro vexame. Doutora Nise Yamaguchi, deu um verdadeiro vexame. E é interessante que o método que ela usa na CPI é aquele método do pensamento binário, onde a pessoa vai falando coisas, tem provas, tem evidência, mas não apresenta as fontes. E tomou uma surra, tomou um vareio. 7-1 não, foi 70-10, para não humilhar muito, foi 70-10 o placar. Ela tomou uma surra, ela tomou um vareio, mas na realidade foi 700-0. Foi muito ruim a participação da doutora Nise Yamaguchi. Como uma pessoa pode fazer isso com um currículo que era considerado bom? Mas isso é do pensamento binário. E a gente observa esse tipo de pensamento, onde a pessoa fala muito, mas não dá evidência nenhuma. Isso é um comportamento de rede social. E parece que os apoiadores do governo, os membros do governo que vão na CPI, a impressão que a gente tem é que eles estão no WhatsApp, no Facebook, falando para os apoiadores do Bolsonaro. Não, ali eles estão falando ao Senado. Tem muita gente ali no Senado ruinzinha também, mas tem médicos, tem pessoas experimentadas, tem pessoas cultas ali
mas a impressão que a gente tem é que a doutora Nise Yamaguchi achou que estava nas redes sociais. Infelizmente. Também tem meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e também meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos aos primeiros participantes. Eu gravei um vídeo chamado Pazuello, a CPI e as palavras. Porque uma das coisas importantes da CPI é esse papel de recuperação do valor das palavras. Porque a gente está vivendo uma onda agora, e o governo Bolsonaro é muito representante dessa onda, onde as pessoas falam uma coisa de manhã, outra à tarde e uma terceira coisa na manhã seguinte. E acham que as pessoas têm que entender que as coisas diferentes e absolutamente diferentes que eles falaram é tudo a mesma coisa. Não sou contraditório, não. E o presidente às vezes dá 2 passos à frente, um atrás, 2 passos à frente, mais um atrás, sempre se contradizendo. E a gente viu hoje várias contradições da doutora Nise Yamaguchi, onde as pessoas colocaram o que ela falou e ela tentava dizer que não falou bem aquilo. Então a gente vê isso. Então, nesse vídeo eu falei de Pazuello, a CPI e as palavras. Né? Ainda estávamos lá nas declarações do Pazuello na CPI. E nesse vídeo eu coloquei a importância da CPI na consagração das palavras como um objeto importante a ser valorizado. E o Felipe Augusto disse o seguinte: chora esquerdopata, inimigo da nação. Não sabia que quem é de esquerda é inimigo da nação, não. Engraçado que quando o PT estava no poder, todo esse pessoal estava apoiando o PT, inclusive a família do presidente. E naquela época, né, a esquerda não era tão inimiga da nação assim, não. Assim, né? Mas agora quem é de esquerda, quem é contra o presidente, é inimigo da nação. O presidente disse não, atrasou a vacina, com certeza muita gente morreu por causa disso, e quem é de esquerda que é inimigo da nação. É interessante, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele fala: quero informar aos navegantes, sobretudo apoiadores do Bolsonaro, que o Brasil, a Constituição brasileira não tem Deus, tá? Não tem Deus, não tem diabo, é uma Constituição de um Estado laico. Então não tem esse negócio de Deus, de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Né? Qual Deus? Né? Uma pessoa que é um bandista também pode falar Brasil acima de tudo e Oxalá acima de todos, Oxóssi acima de todos, Yansan acima de todos. Né? Se for assim, né? Porque a liberdade religiosa é para todos. Então, qual Deus que está acima de todos? Né? Tem muitos deuses, né, dentro da nossa liberdade religiosa. Então, não tem Deus na Constituição brasileira, isso é uma bobagem. No vídeo sobre a participação dos espectadores no dia 24/5, o Wanderson Gomes Cabral Marques disse: difícil demais ouvir tanta baboseira. Só que ele não explicou qual foi a baboseira, né? Esse pessoal tem muito disso, né? Isso é uma baboseira. Isso que você está falando é uma baboseira. O que é uma baboseira? É igual a doutora Nise Yamaguchi e a médica que foi antes dela. Aí, tá aqui nessa papelada aqui as provas de que o tratamento precoce é importante, cura. Mas, doutora, cita aí. Aí eles começam a citar. E hoje a doutora citou uma pesquisa feita por uma instituição da Ford. Aí informaram para ela: doutora, desde dezembro essas pesquisas foram paralisadas por falta de evidências. Ou seja, mas vai colocando aí. Então eles vão colocando as coisas, vão falando das coisas, né? Então, difícil demais ouvir tanta baboseira. Mas o que eu falei que é baboseira? Tem que citar, senão fica difícil, né? Fica difícil até eu entender do que você está falando. O Renato Icasati Mota diz: eu sou professor e não compactuo com absolutamente nada que você fala. Que bom! Já pensou se todos concordassem comigo? Pô, ficaria até deprimido, né? Eu seria, inclusive, um vice-Jesus Cristo. Porque tem gente que não gosta de Jesus Cristo. O homem que propagou a doutrina do amor como ninguém no mundo.
e tem gente que não gosta de Jesus Cristo. Então seria muita pretensão minha achar que todo mundo teria que compactuar comigo. Graças a Deus não, né? Aliás, tem gente que eu nem quero que... Tem gente que se me elogiar, eu fico deprimido, por favor. Né? Tem gente que, sinceramente, eu não quero elogio de certas pessoas. Não estou dizendo que esse é o seu caso, não te conheço. Mas tem gente que eu não quero elogio. Eu também gravei um vídeo chamado Governo Bolsonaro não é incompetente. O governo Bolsonaro não é incompetente. Sabe por quê? Porque eu acho que chamar o governo Bolsonaro de incompetente é maltratar, é desconsiderar os incompetentes. Porque ser incompetente não é genocídio, não é crime. E uma pessoa que é incompetente não necessariamente é incompetente por má intenção. Agora, quando o governo quis promover a imunização de rebanho e atrasou a entrada das vacinas no Brasil, e não adianta dizer que ele era a favor, porque ele falou, vai procurar vacina na casa da sua mãe, não vou comprar essa vacina chinesa, não vou comprar essa vacina do Dória. E se hoje temos vacina no Brasil, segundo especialistas, mais de 80% dessa vacinação foi por causa do governo de São Paulo e do Butantan, por causa do senhor Dória, governo de São Paulo e Butantan. Então, chamar o governo Bolsonaro de incompetente não é correto. Chamar o governo de Bolsonaro de lambão também não é correto. Lambanças são da condição humana, né? Apesar da palavra lambança ser um tanto quanto pejorativa em relação à incompetência. Mas eu não tenho competência para tudo. E já tentei fazer coisas que eu não tinha competência e me lasquei. Fiz muita lambança. Quando eu fui trabalhar, né, de servente do servente, do servente, do servente, do servente, do pedreiro, era porque eu era servente do servente do servente, porque eu não sabia. Eu não tinha habilidade para ser servente de pedreiro, né? Então, qualquer um, até uma criança de 5 anos que chegava na obra, mandava em mim. Então, eu fazia muita lambança. Então, chamar o presidente de incompetente, esse governo de incompetente, e até de lambão, é ofender gratuitamente os incompetentes e os lambões. Esse governo tem outras prerrogativas que estão sendo investigadas. Porque realmente, e acho muito difícil alguém provar o contrário, inclusive nas palavras do presidente, eles atrasaram a vacinação, eles investiram na imunização de rebanho, e isso é considerado pelas leis de direitos humanos genocídio, sim. Mas vamos investigar bem para não restar desculpas, né? Porque eles gostam muito de dar desculpas, né? Então o governo Bolsonaro não é incompetente, não. É outras coisas. E a perna longa... O Walter Lima disse, bom tema e boa explicação. Muito obrigado, Walter Lima. A perna longa comunista, né? Deve ser um grupo chamado Perna Longa Comunista. Falou, bom dia, camarada. Deve ser um grupo bem comunista, né? Porque essa saudação era a saudação clássica dos comunistas e continua sendo, porque existem alguns grupos ainda muito ferrenhos, aquele comunismo trotskista ou stalinista, né, do passado, ou leninista do passado, e a saudação era uma saudação russa, camarada, que é um adjetivo, né, que se fala, que se atribui a alguém próximo politicamente na Rússia, social e politicamente na Rússia. Então a perna longa comunista diz, bom dia, camarada, e eu digo, bom dia, perna longa comunista. Também gravei um vídeo chamado O Assédio Religioso. Nesse vídeo eu falo sobre o que está acontecendo. O que é um assédio? É quando uma pessoa é submetida ao poder de alguém que está acima dela de maneira abusiva. Por exemplo, o assédio moral numa empresa ou numa instituição. Um chefe ou alguém que está acima da pessoa, ou pessoas que estão em um cargo de chefia superior a algumas pessoas, usam essa atribuição, esse cargo, para submeter pessoas a constrangimentos psicológicos. O nome disso é assédio moral. E o assédio sexual também é quando uma pessoa é abusada no seu corpo,
abusada sexualmente porque alguém que tem um cargo acima oferece os seus serviços, os seus maus serviços sexuais para a pessoa, ameaçando-a de constrangimentos se ela não ceder. Então, essas coisas, quando alguém que está numa posição de poder se projeta sobre alguém, sobre algum subordinado, visando constrangê-lo, isso é assédio. E o assédio religioso, eu tenho ouvido muitos testemunhos de assédio religioso. E o que seria esse assédio religioso? Esse assédio religioso acontece e tem acontecido hoje muito nas igrejas, sobretudo igrejas evangélicas, onde o pastor é Bolsonaro, o pastor tem uma posição política e ele é Bolsonaro. E ele começa a investir de forma abusiva sobre membros que não são Bolsonaro ou que se dizem de esquerda, usando o poder de influência dele, que é Bolsonaro, sobre o membro. Então, criando um constrangimento, criando uma picuinha político-religiosa sobre o membro que não é Bolsonaro ou que é de esquerda. O nome disso eu digo que é assédio religioso. Talvez não esteja tipificado, mas igrejas evangélicas do Brasil hoje estão participando cada vez mais da vida política. Evangélicos podem, que são 40 milhões de pessoas, podem até ser decisivos numa eleição de presidente da República. Então é importante que eticamente eles se comportem direito, sobretudo os líderes. Não pode constranger as pessoas religiosamente, dizendo que a pessoa não é uma verdadeira cristã porque é de esquerda, ou dizer que uma pessoa não é uma verdadeira cristã porque vai votar em A ou B. O nome disso é assédio religioso. Não está tipificado, mas eu estou colocando essa provocação, colocando essa tese do assédio religioso para a discussão. É importante discutir isso. Eles não querem participar da vida política da nação? Então não pode colocar Jesus, não pode colocar a ameaça do inferno na vida das pessoas que não querem ser Bolsonaro ou que querem ser de esquerda, de direita ou de centro. Então, em relação a esse vídeo, o Manuel da Silva disse: o professor deve ser valorizado sempre, porque eu sempre falo nos meus vídeos que um dos objetivos desse meu canal é a valorização social do magistério. Então, Manuel da Silva, muito obrigado pela sua participação. Também eu gravei um vídeo chamado Educação Neoliberal. Educação Neoliberal eu gravei principalmente motivado por algumas reuniões que nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro sobre os rumos da educação que estão ocorrendo no Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro, onde nós temos uma base nacional comum curricular, que é o BNCC, onde todos aprenderão certas matérias básicas. Também haverá matérias eletivas e também o empreendedorismo, matérias técnicas e eletivas. Então cada região terá nas suas escolas uma inclinação maior para certas vocações técnicas e profissionais de uma determinada região. Por exemplo, Baixada Fluminense, qual seria a vocação técnica e profissional dessa região? Aí as escolas se voltariam mais para essa vocação. Então, a partir do ensino médio, os alunos começariam a ser direcionados para a vocação de cada região. E também o empreendedorismo, né? E principalmente o empreendedorismo está sendo muito fomentado, porque na realidade nós desconfiamos também que o Estado quer se livrar do povo, né? Há essa intenção neoliberal, nesse neoliberalismo atrasado que o mundo já está deixando. Há uma intenção no Brasil, sobretudo, de entregar a saúde, a educação e tudo para o setor privado.
e o povo vai ser empreendedor. Empreendedor de tudo. Vai vender móveis, vai vender bala, vai vender coxinha e deixa o Estado e a sua economia fora da mais-valia social. Então o Estado se torna objeto da especulação. Isso está sendo tentado. Não é à toa que Guedes faz parte do governo. Guedes sempre foi esse tipo de especulador, que ganhou dinheiro também investindo nos títulos da dívida pública. Então, dentro disso que eu falei, a Kátia Matias disse: boas colocações. Muito obrigado, Kátia Matias. O Cristiano Mota diz: se o estudante se tornar empreendedor, vai ter experiência e conhecimento que a escola não dá. Concordo, a escola não dá todos os conhecimentos. E quem não foi empreendedor? Faz o quê? Então, numa sociedade tem que ter empreendedor, artista, professor, servidor público, cientista, pesquisador. Uma sociedade ela é diversa. Agora, com certeza alguns serão empreendedores. Não é o meu caso. Eu tenho 2 matrículas no Estado como professor de filosofia e sociologia e me sinto muito acomodado, não é a palavra certa, me sinto muito bem porque eu faço exatamente aquilo que eu sei fazer. Se eu fosse um empreendedor, com certeza eu não seria tão bem sucedido assim. Então uma sociedade não vive só de empreendedores. Os países, as grandes economias do mundo, a China, os Estados Unidos, os países da Europa, vivem só de empreendedorismo? Não, eles vivem de empreendedorismo, tem universidades públicas, tem a escola pública de muita excelência em determinados países, tem os pesquisadores, tem a ciência com investimento público, como ocorre no Brasil. Mais de 80% das nossas pesquisas são feitas em universidades, cerca de 80%, né? Talvez não chegue a tudo isso, mas eu só sei que o investimento público em pesquisa no Brasil chega a pelo menos 60% em relação às universidades. Então, uma sociedade não vive só de empreendedorismo, né? A educação que é passada e que querem é uma educação presa e não livre. Essa educação presa que eles falam, geralmente é porque eles dizem que todo professor é comunista. Então a educação que o professor dá, o ensino que o professor dá na escola, é isso, é sempre isso. É sempre esse papo. É um ensino comunista. Só que na hora de passar no concurso, nós, que somos de esquerda, passamos no concurso. E eles, que são os sábios, não passam, ficam reprovados. Reclamando de fora que nós que passamos, que estudamos e passamos, damos uma educação presa, comunista. Então, cara pálida, você que é de direita, você que é de extrema-direita, faz o concurso e vem pra cá, né? Da educação livre, livrar os alunos da educação presa. E a educação brasileira é tão presa que as pessoas que passaram pela escola pública votaram no Bolsonaro. Né? Nós somos incompetentes, mas a gente tenta fazer a cabeça dessa gente, né, como eles dizem, e a gente não consegue. Então é uma educação presa e não livre. Ensinam a todos a pensar igualmente, né? Então vem para cá ajudar os alunos a pensar diferente, mas tem que fazer o concurso e passar, né? E no assunto do comunismo, eu sabia que ia ter esse papo. De comunismo, fala, e eu estudei a exaltação do marxismo e o modo de vida e o modo visto por Marx, né? Então nós somos marxistas, tudo sobre o ponto de vista marxista. Bom, em primeiro lugar que não é problema nenhum, não é crime nenhum alguém se dizer marxista. E nem comunista. O próprio governador do Maranhão se diz comunista. E o Maranhão tem uma das melhores educações do Brasil, né? Inclusive em relação a pagamento de professores. Não há nenhum problema em se dizer comunista. Esse pessoal está querendo dizer que se uma pessoa for de esquerda ou se dizer comunista é porque ela é uma criminosa. Não, não é não, gente. Da mesma forma como apoiar o Bolsonaro, não é. Então não há problema nenhum. Se você quiser se dizer eu sou comunista, fique à vontade. E você, que é de direita, extrema direita, faça concurso, entra na escola pública e vem ensinar a educação livre de vocês. Só que na hora do concurso, vocês tomam um pau.
e a gente é que passa, né? Isso é que acontece. Então, também falei de vícios e virtudes da liberdade, né? A liberdade, tudo é sempre em nome da liberdade. Até as ditaduras e totalitarismos foram promovidos em nome da liberdade. Então nem sempre a liberdade é boa, né? Só que o governo Bolsonaro, ele não é um governo ditador, ele é um governo que se apropria da própria liberdade, da própria democracia, para promover um autoritarismo interno, só que um autoritarismo interno à liberdade. Existia aquele autoritarismo externo, onde uma ditadura trazia a repressão externa para dentro da liberdade. Bolsonaro não. Bolsonaro é essa pessoa que propaga uma liberdade que desqualifica a república e as próprias leis de um Estado republicano e democrático. E ele promove o quê? Um autoritarismo interno na democracia. É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais participação de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.